Quero cumprimentar todo o povo com a paz do Senhor, aqui neste lugar, nesta igreja, e todo o povo lá em casa está-se agora assentando, se reconchegando para ouvir mais uma porção da Sagrada Escritura, mais uma porção da Palavra de Deus, mais uma porção do ensinamento de Deus. Então eu queria que os meus irmãos abrissem comigo no livro, na carta de Paulo à Galácia, à Igreja da Galácia, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e eu queria ler do verso 1 ao verso 15. Verso 1 ao 15. A exposição que eu farei não é de toda a passagem que nós vamos ler, é apenas de alguns versículos. Mas nós lemos a passagem toda até para nos contextualizarmos. E eu hoje queria pensar convosco sobre a prática do amor cristão. A prática do amor cristão. Amém, igreja? Gálatas capítulo 5, dos versos 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça de caístes. Por nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento veda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incentivam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém? Só até aqui. Que o Espírito Santo nos ilumine os nossos corações e que nós recebamos tudo aquilo que nós vamos falar. E eu hoje vou falar sobre amor cristão. Amor cristão, a prática do amor cristão. E para título de introdução, eu quero lhe dizer uma novidade. Face ao caos mundial em que nós vivemos, nós vemos claramente que a pior crise que nós estamos passando é a crise do amor. A crise do amor fraternal, a crise do amor ao próximo. Nós estamos hoje passando uma crise de falta de paciência. Nós não temos paciência. Nós não despendemos de paciência. Nós não suportamos ninguém e muitas vezes até nem nos suportamos a nós próprios. O que Paulo está aqui falando é da prática do amor cristão. Ou seja, por outras palavras, o que é que eu necessito de aprender para praticar o verdadeiro amor? O que é que eu necessito de aprender para ser semelhante ao Mestre, aquele que foi e é o Pai do amor, aquele que despendeu de amor, aquele que despendeu de compaixão, aquele que despendeu de paciência, aquele que sempre ouviu o próximo? Paulo está perante uma tragédia na vida dele. Esta foi a primeira carta a ser escrita. Não está no início do Novo Testamento, não sei porquê, mas também não importa. Ela está enquadrada quase no final do Novo Testamento, mas ela foi a primeira carta a ser escrita. A primeira carta de Paulo foi esta, no ano 45 depois de Cristo.
E ele escreve esta carta com motivo àquela igreja lá da Galácia. Porque a igreja tinha sido evangelizada por Paulo, a igreja tinha sido implementada por Paulo, era uma das pérolas do evangelismo de Paulo, só que o que é que aconteceu? Aconteceu que os judeus cristãos, influenciados por a religiosidade de Jerusalém, eles recebem cartas dos sacerdotes, lá dos religiosos, lá do Sinédrio, e eles vão tentar destruir aquilo que Paulo estava fazendo. Paulo estava dizendo: a lei hoje não salva, a circuncisão já não interessa, já não tem valor, porque nós hoje estamos debaixo de uma aliança nova, celebrada por Cristo na cruz, com o seu sangue. Portanto, tudo aquilo que é da lei hoje não salva. A lei era uma sombra daquilo que Cristo fez. Só que o que é que esses judaizantes estavam fazendo? Eles estavam destruindo a imagem de Paulo. Eles estavam denegrindo a imagem de Paulo. Eles estavam mentindo. E eles estavam influenciando o povo da Galácia a seguir a Cristo na cruz, mas sempre com o olho da lei. Ou seja, eles queriam as duas coisas. Enquanto Paulo diz a lei agora não, a lei sacerdotal, a lei cerimonial, a lei do templo, a lei dos sacrifícios, essa terminou, essa findou com Cristo na cruz. Mas o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam querendo olhar para a lei, continuar na lei, mas com o olho na cruz. E Paulo disse: não, isso assim não funciona. Ou bem que é um, ou bem que é o outro. Ou bem que segues a lei e serás condenado, serás julgado pela lei, ou bem que segues a Cristo, que é a liberdade espiritual que tu tens agora. Ele já lá atrás, ele afirmou que a fé cristã só pode operar através do amor. Você lembra-se de uma das mensagens que eu preguei? Olhe para mim, por favor, preste atenção, porque este é um sermão complicado de pregar, porque é um tema polémico. Mas você lembra-se lá atrás, mas de uma das mensagens que eu preguei, que a fé consiste em 3 coisas. A fé sendo dom de Deus para uma altura específica, para uma obra específica. A fé sendo a fé objetiva, que é aquela fé que eu acredito na teologia, que eu acredito na doutrina, que eu acredito no Evangelho, ou seja, aquilo tudo que eu aprendo, aquilo que vocês estão fazendo agora, vocês estão exercitando fé, porque estão a assimilar tudo aquilo que está falando. Portanto, a fé objetiva é a fé naquilo em que eu acredito. E depois tem a fé subjetiva, que é a minha fé interior, que foi plantada pelo Espírito Santo. Pois bem, a fé que Paulo está aqui falando não é a fé subjetiva, é a fé objetiva. Então, eu tenho que acreditar que, ao acreditar na teologia, ao acreditar na doutrina, e ao acreditar no Evangelho, e ao acreditar na obra de Cristo, eu tenho que me sujeitar ao amor cristão, ou seja, eu tenho que praticar o amor cristão. Ele não pode estar à parte da minha vida. Não é pelo facto de eu conhecer a Bíblia, não é pelo facto de eu vir ao culto, que eu sou um cristão a sério. Eu sou um cristão a sério quando eu pratico o amor cristão, porque isto foi o que Cristo veio ensinar. Até aqui você está a entender? Não podemos conhecer a fé, esta fé objetiva, não podemos dizer que acreditamos em Cristo sem o amor de Cristo, sem o amor cristão. Não podemos exercitar fé genuína em Deus e em Cristo e ao mesmo tempo não praticarmos o amor. E você mais à frente, você vai perceber que este amor é algo especial. Não é o amor de você abraçar-me, não é o amor de você me beijar, não é o amor de você me ter em alta conta. Não, isto não tem nada a ver com isso. O amor cristão ultrapassa todas essas fronteiras, ultrapassa todas as barreiras étnicas, raciais, sociais, ultrapassa tudo, porque é muito fácil você amar aqui dentro. Este amor é um amor para fora e não para dentro. Paulo afirma claramente que todo aquele que crê em Deus, todo aquele que crê em Cristo, ele tem que praticar o amor. E não existe nada mais desagradável
num ambiente hostil, do que um ambiente hostil em que as pessoas não se entendem, em que as pessoas vivem se degladiando, em que as pessoas vivem criando confusão entre si e até ao ponto de se querer matar uns aos outros. Você gostava de viver num ambiente desses? Eu não. Eu não. A igreja também é uma instituição. A igreja também é uma comunidade. A igreja também é um ramo da sociedade. E como tal, é importante que aqueles que compõem a igreja cultivem entre si um ambiente de amor, mas que não seja só entre si, que esse amor transcenda para fora. Eu conheço igrejas nos Estados Unidos, aliás, está nos sites da internet para quem quiser ver, que eles se fecham entre si. Muitos deles vivem em ranchos, todos morados, e eles não saem nem deixam entrar. Isso também não é amor cristão. Isso é fantasia. Em algum sentido, eu considero o amor cristão desta forma. O amor cristão é uma escadaria em que você vai subindo degrau após degrau, degrau após degrau. Você, quando aceitou Cristo, você pisou o primeiro degrau. À medida que você vai aprendendo, à medida que você vai assimilando palavra, tirando conhecimento, adquirindo sabedoria, você vai subindo degrau após degrau. Só que o problema é que na maioria dos casos das nossas igrejas evangélicas, e eu hoje só vou a igrejas evangélicas, não falo das outras, a maioria dos casos existem pessoas que galgam alguns degraus e quando chegam a um certo tipo de patamar eles ficam estagnados. Eles pensam para eles, cheguei ao meu limite, cheguei à minha meta. Então a pergunta é, de que forma nós podemos ser aperfeiçoados na prática do amor cristão? O que é que eu faço? O que é que eu tenho que aprender? Em primeiro lugar, é preciso conhecer o pensamento cristão acerca do amor. É preciso conhecer o pensamento de Cristo. O que é que Cristo diz acerca do amor? Porque se nós formos falar de amor, existe muito filósofo que já falou desde antes de Cristo, Aristóteles, Platão, Filo, sei lá, uma quantidade de filósofos antes de Cristo que eles falaram de amor. E cada um deu a sua sentença daquilo que eles entendiam que era o amor. Quando nós falamos em amor, e isto é um problema muitas vezes falar de amor, porque quando nós falamos de amor, a conversa foge sempre para outros lados, menos para o lado cristão, menos para o lado do amor fraternal. Então, vamos ver, em primeiro lugar, as atitudes contrárias ao amor, ou seja, aquilo que o amor não faz, porque precisamos saber também o que é que o amor faz e o que é que o amor não faz. E vemos, em primeiro lugar, que o amor é contrário a calúnias. E está aí, Paulo fala isso aí no verso 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Paulo está aqui perguntando, por que me caluniam? Porque estão falando mal de mim. E neste texto, Paulo precisa dar algumas explicações, por causa dos falsos boatos. Porque aqui não, mas em 2 Coríntios, estes tais judaizantes, eles diziam, nós temos cartas de recomendação. E tu, Paulo, que carta é que tens? E ele responde, eu não preciso de cartas de recomendação, porque a minha obra, o Evangelho que eu prego, é a maior carta, não escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos vossos corações. Paulo agora precisa de explicar, precisa de dar a entender a quem o está caluniando. Alguém havia espalhado, se você depois tiver tempo, leia a carta de Gálatas, é uma carta interessantíssima. Alguém havia espalhado a notícia que Paulo era a favor da circuncisão. Ou seja, alguém havia dito que Paulo era uma pessoa de duas faces. Se dava jeito de falar a uns da circuncisão,
ele falava. Se dava jeito de falar a outros da circuncisão, eles falavam. Se dava jeito de falar a uns na lei, ele falava. Se dava jeito de falar a uns da graça, da nova aliança, ele falava. E nós sabemos que isso não é verdade, porque ele teve um embate com Pedro. Porque Pedro era um pouco medroso quanto aos judeus. Pedro não era afoito, Pedro não falava abertamente da lei, da graça e da nova aliança, como falava Paulo. E por isso ele foi repreendido na presença dos outros apóstolos. Pedro foi repreendido na presença dos outros apóstolos, porque Paulo vai dizer: tu estás a falhar, tu estás a fugir da doutrina que nos foi entregue por Cristo Jesus. E Paulo, ao ser caluniado neste sentido, parecia que estava a favorecer o pensamento dos judaizantes. E eles diziam: bom, ele atrapalha-se, ele não sabe o que há de pregar. E foram muitas vezes, as cartas são praticamente todas endereçadas nesse sentido, foram muitas vezes que falsos rumores surgiram a seu respeito. Olha uma coisa que eu lhe vou dizer. Pessoalmente, eu não sou a favor da blindagem dos ministros da palavra. Eu não estou blindado. Eu estou sujeito a crítica. Por isso é que, glória a Deus, graças a Deus, que cada um de vocês tem uma Bíblia aberta. Você pode conferir exatamente aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou lendo. Graças a Deus que o espírito da pregação expositiva foi semeado e incrustado no meu coração, porque a pregação expositiva, ela abre, ela declara tudo aquilo que está escrito e não aquilo que o homem pensa. Mas eu não sou do tipo que defende a blindagem dos pregadores da palavra. Eu não sou do tipo que defende a blindagem dos irmãos. Se há alguma coisa mal, pois ela tem que ser denunciada. Se há alguma coisa que está mal, pois ela tem que ser tratada. Por isso é que a palavra de Deus é inspirada para exortar, para disciplinar, para cuidar, para alimentar. É a palavra de Deus que vai disciplinar. É a palavra de Deus que vai destruir essa blindagem. Mas isto não quer dizer que eu seja a favor das calúnias. Uma coisa é: pastor, aquilo que você disse não está correto, porque não está enquadrado na Bíblia. E tomara eu que muitos irmãos tivessem coragem de dizer aos pastores que o que estás pregando não está na Bíblia, porque senão nós não estaríamos aqui tantos problemas no meio evangélico como temos. O que nós vemos é que os irmãos olham para aquilo que o homem disse e aquilo que o homem disse está certíssimo. Não está. Se não estiver enquadrado, não está. Amém? O próprio Paulo diz: provai os espíritos. Provai aquilo que está sendo falado. Provai aquilo que está sendo ensinado. Mas, muitas vezes eu me angustio com certos comentários injustos. É lógico que eu me angustio, fico angustiado. Se eu sofro injustiça, eu não sou nenhum super-homem espiritual. Você também não. Se você sofre uma injustiça, se você sofre um comentário injusto, você vai se angustiar, você vai se entristecer. E isto também deveria nos entristecer, não só a injustiça criada contra nós, mas você ter conhecimento de injustiça criada contra outros. Você deveria se entristecer. Isso é um ponto do amor cristão. Você devia ser complacente, você devia ser companheiro de quem está sendo injustamente caluniado. Mas veja bem, ao elaborar este sermão, e esta tarde eu dei aqui mais um jeito, e esta parte eu acrescentei, eu estou convencido de que as pessoas que experimentam ou que são experimentadas no amor, eles têm duas capacidades distintas. Ou seja, por outras palavras, se eu vivo e pratico o amor cristão, eu tenho duas capacidades distintas. A primeira é que eu não me deixo influenciar facilmente com aparências de bondade.
Você já viu aqueles irmãozinhos? Derretem-se todos a pé de si. Parece que é o céu azul, aquilo. Só há sol, não há chuva. A pessoa que é experimentada no amor cristão, ela não se influencia com essa aparência de bondade, com essa aparência de piedade. Ela não fica facilmente impressionada com aparências de demonstrações de bondade, de piedade. Não é pelo facto do irmãozinho vivo, parece que é sei lá, parece que você tem mel, parece que não larga. Não é isso não é amor cristão. Não tem nada a ver. Eu não posso impressionar com isso, não posso deixar influenciar com isso. Mas, em segundo lugar, as pessoas que são experimentadas no amor, elas facilmente não condenam, olha o que eu estou dizendo, as pessoas que são experimentadas no amor cristão, elas não condenam facilmente as pessoas mediante o primeiro comentário negativo a seu respeito. Para você entender, se eu sou experimentado no amor cristão, você pode falar mal de mim, porque eu não vou dar sequer importância, logo no primeiro impacto. Elas pesam os factos e não se deixando levar pelo primeiro boato. Você está a entender isto? Você está a entender isto, igreja? Aquele que pratica o amor cristão, aquele que experimenta, que usufrui, que utiliza, seja lá o termo que for, aquele que está fixo, seguro no amor cristão, ele não se deixa influenciar facilmente ao primeiro impacto, a qualquer comentário negativo. Paulo não se deixou influenciar. Você precisa entender que nenhum de nós, pelo facto de sermos cristãos, nenhum de nós temos seguro contra calúnias. Você está sujeito a mentiras, você está sujeito a calúnias, e você não lembra-se da parte da manhã? Bem-aventurados aqueles, os perseguidos por causa da justiça, por causa do meu nome, por causa do Evangelho. Você só é perseguido, meu amado irmão, compreenda uma coisa. Você só é caluniado porque você é cristão. Porque se você pertencesse à equipa, ninguém vai contra um elemento da equipa. Você só vai ser caluniado, você só vai ser perseguido, só vão mentir a seu respeito, porque você é da equipa diferente, é da equipa contrária, você anda na contramão dos outros. Então você está sujeito às calúnias, você não tem seguro contra calúnias, você não está numa redoma. Mas a única garantia que nós temos é porque eu sou experimentado no amor, eu sei administrar essa situação. Eu não me vou irritar à primeira. Eu não vou zangar à primeira. Ele não falou. Ele não falou porque é um bananinha, não é nada. Ele não falou porque é um homem de Deus, é um homem que está experimentado no amor cristão, no amor de Cristo. Em segundo lugar, nós temos que perceber que o amor é contrário ao erro doutrinário. E esta é uma das tábuas às vezes as minhas batalhas diárias, nos comentários que eu recebo, nas mensagens que eu recebo. Pastor, você é muito duro. Pastor, você é rijo, você não ri. Você está sempre zangado. Você está sempre dizendo mal. Não, meu amado irmão. Eu, porque amo, eu tenho que denunciar o erro doutrinário. Eu não posso deixar que continuem a alimentar os meus irmãozinhos na fé com erros doutrinários. Eu não vou deixar. E eu, se for preciso, vou-me zangar. Quantos já me excluíram do Facebook? Quantos já deixaram de falar comigo? Eu não me importo. Agora, que eu tenho a oportunidade de ver um erro doutrinário que está afetando os meus irmãos e eu ficar calado, não fico. Isso é amar. Isso é proteger os mais pequeninos. Isso é proteger os mais fracos. Veja o verso 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. E aqui há dois termos. O primeiro é o sofre a condenação de Deus.
todo aquele que faz sofrer um irmão, todo aquele que calunia um irmão, todo aquele que mente contra o irmão, pode estar descansado, pode estar descansadinho, que a justiça de Deus ele vem. E em segundo lugar, a condenação aqui é ele denunciar o erro. Não julgueis. Eu não estou julgando, eu estou denunciando, que é diferente. Aliás, o próprio Paulo diz: provai os espíritos, vejam se aquilo que está sendo ensinado, vejam se aquilo que está sendo tratado, se ele é bíblico, se ele é doutrinário, se ele provém de Deus ou se provém do homem. Eu não posso admitir isso. Eu não posso admitir que prejudiquem o irmão meu na fé. Isso é amar. Verso 12, ele continua dizendo: tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Sabe o que é que quer dizer aqui mutilassem? Sabe o que é que Paulo está dizendo? Sabe o que é que quer dizer no grego? Tomara, olha, veja o que é que está escrito no grego. O que é que Paulo pensou quando escreveu isto? Tomara que sejam castrados. Tomara que sejam castrados os que vos incitam à rebeldia, os que vos ensinam doutrinas contrárias. Meu amado irmão, tínhamos aí tanto pastor castrado. Olha, não havia problema nem com pedofilia, nem com adultério, nem nada. Eu estou a brincar, mas é sério. Isto é sério, meu amado irmão. Quando eu digo erro doutrinário, eu estou-me referindo a todo o ensino, a toda a ideia, a todo o conceito, a todo o sofisma que contraria a orientação bíblica. Eu estou-me referindo das grandes doutrinas até aos ensinamentos mais elementares da fé e da conduta cristã. Você acha que eu estou de acordo agora? Tantas criancinhas, filhos de irmãos meus na fé, que vão sofrer no ensino primário por causa dessa coisa da ideologia do género. Tomara que aqueles homens e mulheres que ensinam, tomara que todos os que os legislaram fossem castrados. Tomara. A atitude que estes judaizantes, estes judeus falsos cristãos, estavam inquietando os crentes da Galácia. Eles saíram de Jerusalém e foram para as imediações da Grécia. Para quê? Para aborrecer, para inquietar os crentes que estavam na igreja da Galácia. E Paulo levantou-se contra eles. Isso é sinónimo de amor, é sinónimo de proteção. Gálatas 5:4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Então, por causa disso, da graça decaístes. Por essa razão, Paulo profere contra esses judaicos uma certa sentença condenatória, que é: aquele que vos perturba, está no verso 10, aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo tinha a certeza que aqueles judeus iriam sofrer a justiça de Deus. Porquê? Era porque Paulo queria? Não, porque eles estavam inquietando os crentes da Galácia. Então, pense comigo. Se Paulo estava falando isto contra estes judaizantes, o que é que irá acontecer, meu amado irmão, àqueles que andam a afastar as pessoas da verdadeira sã doutrina? Àqueles que andam a ensinar pessoas em todo o vento de doutrina? Àqueles que andam a massajar corações? Àqueles que andam a enganar pessoas? Àqueles até, que vou-me atrever a dizer este termo, andam roubando os crentes? O que é que lhes irá acontecer? Ele vai desejar que sejam castrados os que assim procedem. Então conclui-se que todo o comportamento que fere a verdade bíblica, a verdade doutrinária, todo o comportamento que promova a inquietação no seio da igreja, ele deve ser prontamente ressachado por todo o cristão. E olha o que é que eu estou dizendo, isto não é a responsabilidade somente do pastor.
É a responsabilidade da igreja. Se você vir alguém que está inquietando o seu irmão, que está ensinando mal o seu irmão, que está lhe trazendo falsa doutrina, você deve se levantar em defesa desse seu irmão. Isso é amor. Isso é amor cristão. Todo cristão que é comprometido com o amor cristão, ele se levanta em defesa do Evangelho. Em terceiro lugar, o amor é contrário à agressividade. Eu parece que estou aqui a ser agressivo, não é? Mas o amor é contrário à agressividade. Veja aí o verso 15 comigo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O que a palavra mordeis ela vai no sentido de falar mal para fazer mal. Você sabe como é que é? Quando eu falo algo mesmo para prejudicar, não é só mentir, não é só inventar, não, é falar algo para prejudicar, para deitar por terra, para aniquilar a pessoa, para lhe tirar todo o sentido de lógica da sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isto é o que Paulo está aqui dizendo. Se, porém, vós vos mordeis e devorais uns aos outros, é isto que Paulo está aqui dizendo. É possível conceber um tipo de agressividade cristã. Olha o que eu estou dizendo. Não interprete mal o que eu vou dizer. É possível conceber um certo tipo de agressividade cristã. E esta agressividade cristã é entendida como zelo cristão. É como Paulo diz lá em Efésios: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, tu tens uma certa agressividade cristã, mas essa agressividade não pode passar para o lado do pecado, para o lado da outra ira. Irai-vos, mas não pequeis. Veja o caso de Jesus quando limpou o templo. Jesus entrou no templo e foi pedir aos indivíduos, aos vendedores: olhem, por favor, desempeçam espaço. Foi isso que Jesus fez. Tu vais fechar a loja, acabou, já não tens mais alvará, não tens autorização para vender aqui. Foi isso que Jesus fez? Não. Diz a Bíblia que foi a pontapé e à chicotada que ele limpou o templo e tirou aqueles cambistas e aqueles homens que estavam vendendo animais e que estavam usurpando, estavam vigarizando o povo piedoso que vinha para assistir às festas. Ele fez isso a pontapé, derrubando cadeiras, derrubando mesas e com chicote. Isso chama-se ira, isso chama-se agressividade cristã, isso chama-se zelo. Porquê é que ele fez isso? Porque ele depois vai dizer: esta casa é chamada a casa de oração do meu Pai. Não serve para vender, não serve para comercializar, não serve para mercadear a fé. Mesmo Paulo aqui, no verso 12... parece que o Paulo está sendo agressivo. Eu queria que toda a gente ficasse castrado. Os que incitavam à rebeldia. Parece uma agressividade, mas afinal é uma agressividade cristã. O que nós podemos chamar a isto é uma ira santa. Uma ira santa e justa. Porquê? Porque eu estou-me a levantar em favor... E já me disseram isto assim: Deus não precisa ser vendido. Mas quem disse? Quem disse isso? Até porque é que Elias se levantou contra os 400 profetas de Baal? Porque é que Jesus se levantou contra os mercadores lá no templo? Porque é que Paulo se está levantando contra o povo que estava influenciando a Galácia? Porque é que Paulo se levanta contra os coríntios? Porque é que Paulo se levanta contra os colossenses? Porquê? Se Deus não precisa ser defendido. Deus não precisa ser defendido, mas eu preciso defender a sã doutrina. Isto não é qualquer coisa. Eu não como qualquer coisa. Ou você come. Você vai ao restaurante, pede um bife. Não tenho bife, leva lá um peixe. É isso? Não, você pediu bife, come bife. Se não lhe derem bife naquele restaurante, você levanta-se e vai a outro. Agora, você não vai comer aquilo que lhe querem dar, qualquer coisa.
O peixe está todo amarelo. Não faz mal, mas é peixe? Não. Pelo menos comigo não. Eu defendo a sã doutrina. Eu defendo o Evangelho, eu já não tenho muitos dentes, mas é com todos os meus dentes. Isto chama-se justa e santa ira. Mas no caso aqui destes judeus que foram criticar Paulo e foram influenciar o povo da Galácia, nós vemos agressividade carnal, hostilidade vil e injustificada e às vezes preconceituosa entre os irmãos. Eu não gosto da palavra que ele me disse. Entrei na igreja, nem a paz me deu. Amado irmão, não acontece aqui, mas eu já vivi isto N vezes. Eu nem gostava de viver tantas vezes isto. E o pastor? A mania que é bom, agora desceu do púlpito, nem me falou, nem nada, foi-se embora. O pastor não me telefona, não me liga. Isto chama-se agressividade carnal, isto vai criando raízes no nosso coração. Isto não tem nada a ver com amor. A atitude preconceituosa não combina com o cristianismo, meus amados irmãos. Olha, veja bem o que é que alguns do passado, os pais da igreja, disseram. Crisóstomo: morder é um ato de alguém que está furioso, devorar, de alguém que persevera na milícia. Ou seja, alguém que está militando. Sabe o que é militando? Fazendo pequenas guerrinhas. Não é uma guerra grande, é pequenas guerrinhas, mandando dardos, setinhas. Sabe o que é? Isso chama-se morder. Lutero: quando a fé em Cristo é derrubada por terra, a paz e a unidade chegam ao fim na igreja local. Opiniões e desavenças sobre doutrinas e sobre a vida diária vão surgindo. E um membro morde e devora o outro, ou seja, condenam-se uns aos outros até serem consumidos. Você, por acaso, não conhece caso nenhum nesta igreja assim? De pessoas que se abandonaram porque se aborreceram com outro irmão, porque não suportam outro irmão. Rendal: se o espírito de amor mútuo não impede os irmãos crentes de fazer de presas uns aos outros, então estão em perigo de total destruição. Calvino: quão lamentável, quão desvairado é que nós, que somos membros do mesmo corpo, estejamos juntamente compactuados de pleno acordo para a nossa destruição mútua. Veja bem o que é que o Calvino está aqui. Isto é muito importante, nós sabemos isto. Ao invés de nós trabalharmos todos para um mesmo alvo, todos com o mesmo sentido, como Paulo diz, uma só fé, um só Espírito, um só Senhor. Ao invés disso, nós estamos trabalhar nesse sentido para crescimento da igreja, para envolver os irmãos na fé cristã, para envolver os irmãos no amor cristão. Ao invés de fazermos isso, estamos todos trabalhando para a destruição. A isso nós somos unidos. Mas a importância deste assunto não é relevante para os nossos dias. Mas uma coisa é certa, meu amado irmão, e isto é uma realidade bíblica, e é uma realidade que nós já experimentamos no nosso dia a dia. Quando nós pensamos que estamos a ferir outro, na realidade nós estamos sendo feridos. Quando nós não perdoamos, sabe quem é que sofre? Quem não perdoa. Porque aquele que não é perdoado, ele às vezes nem sequer sabe que não está sendo perdoado. Ele está vivendo a sua vida tranquila. Quem não perdoa é que está se consumindo, está se autodevorando. Quem provoca a contenda na igreja, quem mente, quem fala mal, quem não suporta, na verdade, é o próprio que está fazendo isso, que está consumindo, porque ele vai para casa com a cabeça cheia. A sua mente está toda ocupada, o seu coração está todo ocupado com a visualização desse irmão. Eu tenho que falar mal dele, porque eu não gosto dele, porque eu não o suporto, porque ele cheira mal. Você está entendendo isto?
características próprias do amor. Ou seja, agora vamos ver o que é que o amor faz. O que é que aquele que pratica o amor faz? O que é que isso implica na nossa vida? Primeiro, o amor age em esperança. Veja aí o verso 10. Confio de vós no Senhor. Porquê é que Paulo confiava de vós? Porquê é que Paulo disse aos Gálatas, eu confio em vós, eu confio de vós, eu tenho confiança em vós, no Senhor? Porque ele os amava. Apesar de toda a evidência desfavorável a Paulo, ele continua tendo confiança. E isto pode ser confundido com credulidade ingênua. Mas olha, Paulo sabia bem o que estava falando, porque Paulo era muito consciente sobre as questões da apostasia. E, meu amado irmão, sejamos honestos. Sejamos honestos. Quem sofre perseguições ideológicas, quem sofre perseguições psicológicas, quem é martirizado dia após dia, com falsos comentários, falsos ditos, mais tarde ou mais cedo, ele abandona a fé. Ele esfria. A palavra de mal, maledicência, a mentira proferida contra a vida do outro é cancro. Ela produz morte. Veja a importância disto. É muito sério isto. Paulo reconhece a existência de falsos irmãos no meio da igreja. E está no verso 4. De Cristo vos desligastes. Vós procurais justificar-vos na lei da graça de caístes. Olhe para mim, preste atenção. Paulo não está aqui a falar de alguém que está fora da igreja. Paulo aqui está falando de alguém que está dentro da igreja. De Cristo vos desligastes, deixaste a fé cristã, mas continuaste em algum tipo de fé, era a fé na lei, continuaste na religião, continuaste na tradição, portanto ele continua dentro da igreja. E, mais importante ainda, é que muitos destes judaizantes, eles frequentavam os cultos da igreja da Galácia. Mas o coração deles estava longe. É como Jesus diz, adora-me com os lábios, mas o vosso coração está longe. Mais uma vez, tem que ser. Existem muitos queridos irmãozinhos hoje dentro da igreja que são tudo menos cristãos. Eles não nasceram de novo ainda, mas se nasceram de novo, eles estagnaram à partida. Eles não evoluíram. Porquê? Falta de assiduidade ao ensino da palavra. É a palavra que nos faz crescer até neste tema, no tema do amor. Mas eu sou boa pessoa. Isso só não chega. Mas eu tenho bons íntimos. Isso só não chega. Isso não é valado nenhum. Se não for confrontado e confirmado e com a consistência da palavra, mais tarde ou mais cedo, é como você vai subindo do grau, mas chega a um certo patamar, você senta-se ali. Não continua subindo, senta-se. Ficou ali, chegou ali, pronto, já está. A minha meta está alcançada. Muitos são os nossos companheiros também que nos abandonam. E isto acontece nos dias de hoje. A nossa igreja ora por todos os que já estiveram aqui. A nossa igreja ora por todos aqueles que estão afastados. A nossa igreja ora por aqueles que pensam que o culto é lá em casa deles, ou nas praças, ou nas mesas dos restaurantes. A nossa igreja ora por esses todos, porque a nossa igreja tem consciência que de uma forma ou de outra houve setas inflamadas. Houve palavras que não deviam ter sido ditas, houve conversas, houve influências fora da doutrina que influenciaram esses irmãos a esfriar na fé.
E é por causa do amor de Cristo, por causa da prática cristã, é que esta igreja ora por essa gente, por essas pessoas. E deseja ardentemente que um dia elas retornem novamente ao convívio, elas retornem novamente à comunhão fraternal entre os irmãos. Essa é a convicção desta igreja. Não é só do pastor, é de toda a igreja. Graças a Deus por isso. Paulo sentiu isso na pele. 2 Timóteo 4,10 diz: porque Demas era um companheiro de Paulo. Demas era um discípulo de Paulo. Acompanhou Paulo na maior parte das viagens. E ele vai se queixar a Timóteo: olha, Timóteo, Demas me desamparou. Amando o presente século, ou seja, apostando da fé, esfriou a sua fé, largou a fé cristã, ele foi para a Tessalónica crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ou seja, Demas foi para a Tessalónica, Crescente, que era outro discípulo, foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Paulo estava-se queixando a Timóteo que o haviam abandonado. Haviam abandonado por quê? Por dar ouvidos a quem não se deve dar ouvidos. Porque geralmente aquele que mente, aquele que fala mal, aquele que diz boatos, ele nunca quer estar sozinho. Ele vai sempre arranjar mais alguém para que compartilhe das mesmas ideias contra alguém. Você está percebendo? Geralmente nunca é só um que fala mal de alguém. Ele gosta de ter complô, ele gosta de ter grupo. E isto aconteceu a Demas. Devemos encarar, meus amados irmãos, com bastante seriedade e realismo, o facto que às vezes o pecado dentro da igreja é sinónimo de vidas irregeneradas. Pessoas que de facto não experimentaram o novo nascimento. E isto, meu amado irmão, é uma realidade. Mas ele está dentro da igreja, não importa. A Bíblia está recheada de gente dessa. Veja Ananias e Safira, por exemplo. Convertidinhos ao cristianismo, logo lá no primeiro século, logo lá no livro de Atos. Mas porque eles não tinham nascido de novo, o espírito de amor fraternal não estava no seu coração. E o que é que eles fizeram? Venderam um terreno, prometendo que davam todo o valor do terreno, mas ficaram com metade, retiveram metade. E não só retiveram metade, como ainda tentaram enganar a Pedro. Só que eles enganaram a Pedro, mas não enganaram o Espírito Santo. E tanto Ananias como Safira morreram aos pés de Pedro. E são pessoas que não experimentaram o novo nascimento. O pecado existe dentro das igrejas, sim. Mas não é o pecado de eu pecar, porque eu sou um pecador, não. É um pecado formal, é um pecado procurado. Amado irmão, nesta vida toda eu tenho conhecido irmãos que não querem mudar. E sejamos honestos, o cristianismo não é uma religião de tempo. Cristianismo não é uma religião de cidade. Cristianismo é uma religião de coração. O cristianismo, a principal tendência do cristianismo é mudar o nosso caráter, o nosso coração, a nossa maneira de pensar, falar e de agir. Ora, se eu estou há 5 anos dentro da igreja, 10 anos dentro da igreja, e continuo a falar as mesmas coisas, continuo a pensar da mesma forma e a agir da mesma forma, diga-me, por favor, essa pessoa nasceu de novo? Não. Não. Essa pessoa não é convertida. É um assíduo, é um membro da igreja, mas não é um cristão. Me desculpe, mas não é. Porque se for um cristão, o seu coração vai sendo transformado. Dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, dia após dia, vamos nos santificando, até que um dia cheguemos à imagem e estatura varonil de Cristo. Esta é a ideia do cristianismo. Confio de vós no Senhor. Paulo não é ingênuo. Está aí no verso 10. Confio de vós no Senhor. Paulo não é ingênuo. Paulo não é aquele irmãzinho piedoso. Não se passa nada, está tudo bom, tudo na boa. Não, é tudo amor. Não, Paulo não era ingênuo.
Paulo não confiava no homem pelo homem. O próprio Jesus, ele não confiava nas pessoas. Jesus amava pessoas, sim. Mas havia pessoas que Jesus não confiava. Pastor, que base bíblica é a sua para dizer isso? João 2, 24 e 25 diz: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O próprio Jesus, ele desconfiava das pessoas, porque ele conhecia o coração das pessoas, porque ele conhecia bem que a raça humana de que tipo é feito. A única confiança de Paulo não era no homem. Ele diz: porque confio de vós no Senhor. A confiança de Paulo estava em Cristo. É Cristo que transforma vidas, é Cristo que regenera vidas, é Cristo que salva, é Cristo que o liberta. Aí no verso 13 ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós fomos chamados à liberdade. Meu irmão, eu se abrir a minha boca e disser você é livre, eu estou a dizer certo. Eu estou a dizer verdade. Você foi chamado à liberdade, você hoje é livre. Porque Ele vos vivificou, vos arrancou da escravatura do pecado, o pecado da carne, do prazer, do mundo, das hostes espirituais. Você antes era escravo, hoje não é mais escravo, você é livre. Isso é certo, mas, está lá, continuar, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, lá porque eu sou livre, não tenho o direito de escravizar os outros. Não tenho o direito de oprimir os outros. O que é que eu tenho que fazer? Ser servo do outro. Porquê? Por amor. A confiança é a vocação soberana de Deus. A vocação é a chamada de Deus. Deus nos convenceu pelo Espírito. A confiança na vocação, na chamada que Deus fez em mim, me capacita a crer que aqueles que fizeram objeto desse chamado responderão positivamente à correção e tornarão à verdade e à justiça. Por outras palavras, se eu sei que o chamado de Deus me capacita, eu também sei que todos aqueles que foram chamados como eu, ao serem exortados, ao serem corrigidos em amor pela palavra, eles retornam à verdade, eles retornam à justiça, eles retornam à fé. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque geralmente, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que têm tudo menos Cristo no seu coração, eles não aceitam a correção e eles não aceitam a disciplina bíblica. Eles dizem: o pastor não tem nada a ver com a minha vida. Eu é que sei tratar da minha vida. Eu também sei isso. Eu também tenho Bíblia em casa. Esse não é regenerado, esse não é salvo e esse não nasceu de novo. Esse não conhece a fé cristã. O livro de Hebreus diz que Deus disciplina ao que ama. E se o homem é disciplinado, é porque aquele que está disciplinando o ama. Porque aquele que está o disciplinando o quer trazer de novo à justiça, à verdade, à fé. Todo aquele que se entende como filho de Deus, ele recebe de bom grado a correção. Amados irmãos, eu estou falando de amor, sabe? Já viu que amor não é só abracinhos, beijinhos? Amor cristão envolve tanta coisa. Aquele que não admite a disciplina é porque não é filho de Deus, me desculpa a expressão, é bastardo, é isso que a Bíblia fala. O bastardo não é filho de Deus, o bastardo não admite a disciplina, o bastardo não admite a correção, o bastardo não admite a doutrina.
Meus queridos, se nós nos queremos tornar melhores na arte de amarmos uns aos outros, então nós devemos entender que amar não é somente o lado negativo. Ou seja, amar o outro não é somente eu suportar a raiva do outro. Eu suportar por amor, eu calar-me por amor. Não é somente isso, mas é também o lado positivo, ou seja, eu praticar o bem quando recebo o mal. Esse é o verdadeiro sentido do amor cristão. É eu não só não dou o troco, não respondo da mesma forma, como ainda pelo lado contrário, eu fazer o bem a quem me faz mal. Olha uma coisa engraçada, curiosa, que Jesus diz. E ele está falando para judeus, e Paulo está falando para judeus também. Olha que coisa linda. Não está no sermão, mas eu vou lá buscar na mesma. Só um pouquinho de paciência, só um pouquinho. Oh Deus. Vou outra vez a Mateus 5, sabe? Mateus 5, verso 44 diz assim. Perdão, verso 43, que é para nós percebermos. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus estava falando verdade, na lei estava isto. Ouviste o que foi dito lá na lei do Moisés, lá em Levítico, ou Deuteronômio, ou Números, seja onde for, ela está lá. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse é a essência, é o cerne da prática do amor cristão. Se você apenas tolera as pessoas, se você apenas se cala, se você apenas recebe e fica calado, você ainda não entendeu o verdadeiro sentido do amor cristão. Porque você recebe essa maldade toda, mas a seguir vai ajoelhar, vai meter o joelhinho no chão e vai orar por ele. Esse é o sentido que Jesus disse. Amai os inimigos e orai para aqueles que vos perseguem. Tolerar só não chega. Oh Deus, nós vivemos numa sociedade cada vez mais egoísta e nós não nos podemos enganar. A cultura que nós temos assimilado ao longo destes séculos, ao longo destes anos, é cultura nossa e não cultura do Evangelho. Quanto mais para a frente nós andarmos, meus amados irmãos, mais longe estamos do Evangelho. Porque é a nossa cultura, é a nossa maneira de pensar. É eu penso, logo existo. Foi o que o filósofo disse, não é? Mas Deus não quer culturas nossas. Deus quer cultura do Evangelho. E nós temos que retornar ao Evangelho. Nós temos que retornar ao primeiro amor. Nós temos que retornar novamente ao Sermão do Monte. Lá estou eu com o Sermão do Monte outra vez. Porque esse é o cerne da questão. É esse que nos ensina o que é ser discípulo de Cristo, o que é ser cristão, o que é amar o próximo, o que é suportar o próximo, o que é orar por aquilo que me faz mal. Lá está tudo isso. O que é a prática do amor cristão? Está em Mateus 5, 6 e 7. E é isso que Paulo estava falando. Paulo não estava falando de outra coisa. O que Paulo estava aqui falando à igreja da Galácia estava baseada naquilo que Jesus ensinou. O problema é que servir aos outros é mais uma questão de obrigação do que uma questão de satisfação. Eu gosto muito de servir o outro. Sério? Será que você não está só dizendo isso da boca para fora? Ou será que você não está só servindo o próximo só para não parecer mal?
Mesmo assim está com uma pontada no coração, com medo de ser descoberto, você não tem vontade nenhuma de servir o próximo. Servir o próximo tem que ser de satisfação. Tem que ser um sentimento interior e não exterior. Servir só para mostrar. É a mesma coisa que aquelas filmagens, aquelas fotografias que nós vemos aí, da sopa aos pobrezinhos, levar pão aos pobrezinhos e filmam e fotografam. Para quê fotografar e filmar? Pergunto agora, para quê? Sabe para quê? Para aparecer. Para mostrar aos outros que é muito piedoso. Campanhas de solidariedade. Mas estas campanhas são campanhas anunciadas nas mídias sociais, nas rádios, nas televisões. Para quê? Serviu, sim, para satisfazer alguém. Mas também serviu para eu me satisfazer a mim. Porque eu sou muito bom, sou muito piedoso, eu tenho um coração do tamanho do mundo. Só que esse coração do tamanho do mundo é um coração de pedra. Não presta para nada. Eu tenho que servir o próximo por satisfação própria e não por obrigação, nem por querer aparecer. E isto lembra-me a parábola do bom samaritano. Repare que o homem estava caído meio morto na estrada. Passou o sacerdote que conhecia a lei e passou do lado, foi-se embora. O levita veio atrás dele, fez a mesma coisa que o seu mestre. Mas quem é que vem ao lado contrário? O samaritano, que até era contrário, ou era posto de lado pelas ideias judaicas. Mas ele sai do seu cavalinho, ele deixa a sua montada, e ele se ajoelha aos pés do homem, curando-lhe as feridas com óleo e com vinho. O homem teve prazer de ajudar o outro. O homem teve satisfação. E ainda ele leva para a estalagem, e ainda diz lá ao indivíduo da estalagem: toma lá 2 moedas e tudo o que gastares, eu quando retornar eu pago tudo. Eu quero é que tu cuides bem dele. Isso é servir com amor. Isso é servir com satisfação. Alguém viu o homem fazer isso? Ninguém. O sacerdote e o outro já tinham lá ido à vida. Mas eu quis fazer porque ele tinha um coração de ouro. Ele tinha um coração de amor. Isso é que eu digo, meu amado irmão, que o cristão evangélico ele devia olhar com mais atenção para estas questões. Porque muitas vezes estamos a fazer o bem, mas para benefício próprio. Servir ao nosso irmão necessita que eu me rebaixe a ele e que vá ao seu encontro. E esta é uma lista de prioridades que nós temos que ter atenção. A minha prioridade, ela tem que estar no servir. Porque Jesus também serviu, e ele, quando lavou os pés dos discípulos, ele disse: vede, se eu sou Senhor e Mestre e vos faço isto, então fazei vós também. Isto é a prática de amor cristão. Servir deixa de ser uma coisa que fazemos apenas quando estamos disponíveis. Mas nós precisamos aprender a nos sacrificar. Nós precisamos aprender que sacrificar algo que é nosso é importante, porque nos aproxima mais de Deus e o serviço ao próximo. Nós temos que aprender a sacrificar. Nós temos que aprender a ficar no prejuízo. E quem serve, meu amado irmão, fica sempre no prejuízo. Nunca ganha, nunca lucra. Este sentimento é que deve existir quando vemos uma igreja, algo que deve ser feito e tomamos a iniciativa de fazer, em vez de criticar quem o fez ou quem não o fez. Você está entendendo? Uma vez eu estava a passar no corredor de uma igreja onde eu estava e estava lá um papel amascado, junto a um pilar. Pois esse papoinho ele esteve lá há cerca de 3 semanas e aquela igreja dava 3 cultos por semana, fora as reuniões de oração. E ainda tinha a equipa da limpeza. Eu não sei por que carga d'água, aquele papoinho ficou lá sempre ali, toda a gente passava por aquele pilar, ninguém apanhava o papoinho. Só para lhe dizer que o servir é nós disponibilizarmos para fazer.
não condenando quem não faz e não criticando quem fez. Se fosse eu fazia melhor. Então se fazia melhor, porque é que não fez? Em último lugar, para acabar, como é que a prática do amor se dá? E temos aí 3 pontos rápidos que servem para a nossa aplicação prática. Verso 14, diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto foi aquilo que Jesus nos veio ensinar. Um novo mandamento vos dou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás, efetivamente, é uma realidade. Amarás. Isto está quase no tempo de ordem, no tempo de imposição, de imperativo. Todo o crente deve ser capaz de se identificar de forma concreta, de forma a ter praticado o amor. Amarás. Deve ser capaz de comparar a sua prática à luz da Bíblia e confirmar se de facto está andando, crescendo e desenvolvendo no amor. Por outras palavras, eu amo o meu irmão e eu tenho a certeza que eu amo o meu irmão quando eu olho para as páginas da Bíblia e vejo que as minhas atitudes estão enquadradas com aquilo que está escrito. Aí sim, eu tenho a certeza que estou amando. Você está vivendo em amor? Então certifique-se nas páginas da sua Bíblia se realmente as suas atitudes, os seus pensamentos e as suas palavras se enquadram no contexto do amor da prática cristã. Segundo, ao teu próximo, amarás ao teu próximo. Ele envolve todas as pessoas e não só as pessoas de quem eu gosto. Ele envolve os nossos inimigos, ele envolve aqueles com quem temos pouca afinidade, envolve aqueles com quem antipatizamos, envolve aqueles que não gostamos de amar, mas certamente deveríamos amar principalmente os mais desprotegidos e marginalizados. Ou seja, amar ao próximo não é só amar os meus irmãos, não é só amar a minha família, não é só amar aquela pessoa bonita, simpática, não. Amar ao próximo ele envolve todos, independentemente da sua classe social e independentemente se eu gosto dele ou não. Porque o amar não provém de mim. O dom do amor ele foi semeado no meu coração. O homem, por si só, ele não ama ninguém. O homem gosta de coisas, o homem vive coisas, o homem deseja coisas. É totalmente diferente do amor. Ao teu próximo. Certamente que um pedaço de pão para quem está com fome é mais importante do que uma lasanha para quem está saciado. Certamente é mais válido dar uma boia a uma pobre senhora do que ao empresário que ficou com o seu carro avariado na rua. Isto é lógico, meus amados irmãos. Mas, no fundo, eu tenho que fazer todas estas coisas sem a visão de retribuição. Eu tenho que fazer estas coisas espontaneamente. Eu não posso estar à espera de ser ressarcido. Eu não posso estar à espera de ser reembolsado. Eu não posso estar à espera de ser recompensado. Não, meu amado irmão, não. O amor cristão, ele é altruísta. Ele dá sem esperar nada em troca. Se vier, graças a Deus. Mas se não vier, graças a Deus. Ao teu próximo como a ti mesmo. E isto é instintivo. Você não se ama? Existe alguém que não gosta de si próprio? Mesmo feio, mesmo desdentado. Ele olha para o espelho e ele vê-se bonito. Porquê? Porque ele tem o instinto de se gostar de si próprio.
E nem sempre o que é instintivo no nosso desejo ao nosso próximo, ela tem a intensidade semelhante daquilo que gostaríamos para nós. Por outras palavras, aquilo que nós gostamos para nós é sempre mais importante daquilo que nós queremos dar aos outros. A fé cristã, o amor cristão, ela nos diz: faz ao outro como tu farias a ti próprio. Complicado, não é? Porquê que Jesus fala isto? Porque o pecado nos tornou pessoas egoístas, orgulhosas. Mas Jesus nos convida a andar na contramão. Jesus nos convida a andar na contramão do nosso egocentrismo, desejando intensamente que o nosso próximo se dê bem. Oh, por favor! Quantas vezes já não vi dentro da igreja cristãos, irmãos meus, chorando por causa da alegria do outro, que o outro recebeu a bênção e eu não. E rindo quando o irmãozinho está cabisbaixo, está chorando, está abatido. É totalmente ao contrário daquilo que Jesus nos ensinou. Eu tenho que desejar primeiro o bem dos outros e depois o meu. Este é o melhor cartão postal, esta é a melhor doutrina, este é o melhor compêndio da doutrina cristã. Todo aquele que pratica este tipo de amor, meu amado irmão, dificilmente não será reconhecido como verdadeiro filho de Deus. Dificilmente. As pessoas podem não gostar da nossa doutrina, as pessoas podem não gostar das nossas afirmações, as pessoas podem amaldiçoar a nossa fé, eles podem se rir da nossa fraqueza humana, eles podem desprezar a nossa mensagem, mas se nós tivermos amor uns pelos outros, eles conhecerão que nós somos discípulos de Cristo. Eles podem falar aquilo que quiserem, porque no final eles vão ter que admitir que nós somos discípulos de Cristo. Você entendeu isto? Não é aquilo que falam de mim que vai influenciar a minha conduta enquanto cristão. Não vai influenciar o meu amor cristão. Não vai influenciar a prática do meu amor cristão. O amor é a resposta quando tudo mais fracassa. Eu quero dizer uma palavra para terminar. O amor supera todas estas coisas. E há várias maneiras de demonstrar o amor ao próximo. E uma das maneiras de demonstrar o amor ao próximo é mostrar às pessoas o próprio amor de Deus. Se eu amo assim, é porque eu tenho algo no meu coração que não é meu, que me foi implantado, que foi semeado. E esse algo, ele provém de um Deus que é o Pai do amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito à terra para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não pereça. Esse amor não provém de mim. Esse amor não provém de um bom ambiente familiar entre irmãos. Esse amor provém de Deus. É melhor eu mostrar pela minha atitude esse amor do que eu estar sempre falando que Deus amou, Deus amou, Deus amou. Mas Deus amou, mas tu não amas. Deus é amor, mas tu não. Que tipo de discípulo és? Que tipo de cristão és? Nós temos que ajudar as pessoas a encontrar o caminho de volta para Deus. Essa é um dos nossos maiores... A nossa maior missão, essa devia ser a nossa maior bandeira, é mostrar às pessoas o caminho de retorno a casa, o caminho de retorno ao amor de Cristo. Nós, para darmos seguimento aos mandamentos de Cristo, de ir aos lugares longínquos, anunciar o Evangelho da graça de Cristo. Amado irmão, quando Jesus diz já em Marcos 6,15, ide por todo o mundo e pregai, toda a gente quer ser missionário para ir para fora, para outro país, para outro continente, toda a gente. Ele quer ser o missionário que saiu de um lado e foi para o outro. Toda a gente quer, toda a gente quer.
Não venha com essa falsa modéstia, esse falso receio, esse falso medo. Toda a gente quer ir pregar para fora, quer receber o bilhete do avião e ter lá uma casa e ter lá a estabilidade dele, da vida dele. E onde ninguém o conhece, ele começa falando e toda a gente diz, ai, maravilha, grande pastor está ali, grande pregador. Mas eu quero ver se o lugar mais longínquo onde nós podemos ir é a nossa casa. O lugar mais longínquo onde nós podemos ir anunciar o Evangelho é o nosso emprego, é a nossa igreja, é o nosso grupo de amigos, é a nossa rua, é os nossos vizinhos no prédio, é a nossa cidade. Eu quero ver aí se realmente a prática do amor cristão funciona. Quando alguém se disponibiliza de ir aos lugares longínquos, mas não tão longínquos assim. Para que é que me interessa eu ir para a Austrália se eu tenho olhão para mostrar o amor de Deus? Está a entender isto? Isto é amor. Isto é prática do amor cristão. Que Deus nos ajude, meus queridos. Que Deus nos ajude a desenvolver este sentimento que é tão importante. É pedra basilar da vida da igreja. Se não houver amor, diz lá Paulo em 1 Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e toda a língua dos anjos, se não tiver amor, nada disso importa. Ainda que eu falasse, ainda que eu pregasse, ainda que eu ajudasse, ainda que eu fizesse, se eu não tiver amor, isso não importa. E o que Paulo está falando é desse amor, o amor cristão. Não é o amor fraternal, é o amor cristão. É a base de todo o nosso trabalho. É aquilo, é o motor que trabalha, é o motor que nos impulsiona. E foi esse tipo de amor que eu quis trazer a vocês hoje, para que o nosso conhecimento, será que nós estamos trabalhando este amor em nossas vidas? Será que nós estamos amando os nossos irmãos, amando o nosso próximo, amando os nossos inimigos? Fica a pergunta no seu coração. Amém? E que Deus vos abençoe em nome de Jesus.